Graça e paz, meus irmãos. De prazer estarmos reunidos novamente. E desta feita, em alusão ao mês da família. Alguns domingos vem sendo abordado a questão da família, da aliança e pais, os filhos, as esposas. E hoje nós vamos ver a família da aliança de maneira mais geral, os princípios bíblicos que compõem, pelo menos em parte, a família da aliança. E eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias em Josué, no capítulo 24, a partir do versículo 14. Josué, capítulo 24, a partir do versículo 14. Vou ler, os irmãos acompanham. Josué, capítulo 24, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, e a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes até o amorreu, morador da terra, portanto nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor porquanto é Deus santo, Deus zeloso que não perdoará as vossas transgressões, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servires a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para servir. E disseram, nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Até aí, amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, que o Senhor Deus possa falar aos nossos corações com a Tua santa palavra. Que a despeito, ó Deus, das nossas falhas, possamos, ó Pai, acomodar a Tua palavra nos nossos corações e ensinar àqueles que não Te conhecem. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a família tem sido, em nossa sociedade pós-moderna, de uma forma muito mais agressiva e incisivamente atacada. Nós vemos hoje, no mundo em que nós vivemos, que os valores das famílias elas estão, de certo modo, ou pelo menos totalmente pervertidos, ou pelo menos ao contrário daquilo que a palavra de Deus nos manda fazer e nos manda ser. Então, nós temos hoje homens que não sabem, ou pelo menos em algumas igrejas por aí, não sabem de fato o que é que faz um pai bíblico ou um esposo bíblico, ou nós vemos também por aí muitas teologias e até ideologias pervertendo aquilo que de fato é o papel do homem dentro do casamento, aquilo que de fato é o papel da mulher no casamento. Nós vemos na sociedade moderna hoje, em escolas e faculdades,
tudo aquilo que é contrário a um filho honrar ao seu pai, ou um filho ou filha honrar a sua mãe. Nós vemos que o próprio conceito do que é ser homem, do que é ser mulher, está pervertido no mundo de hoje. E Satanás tem usado diversas formas e diversas metodologias para que as nossas famílias sejam atacadas também com isso. De forma que as ideologias que antes estavam apenas fora da igreja, elas passaram a entrar e fazer parte de algumas igrejas e de alguns comportamentos daqueles que não se aprofundam verdadeiramente na palavra de Deus. E nós vemos aqui em Josué, no capítulo 24, onde Josué, depois de ter conquistado a terra prometida, depois de eles terem passado um período no deserto, 40 anos, depois de eles terem batalhado, depois de eles terem expulsado os povos daquelas cidades, e aí finalmente a promessa que Deus havia cumprido, finalmente aquela terra na qual Deus havia prometido aos israelitas, havia sido conquistada. E aí Josué, ele vai dar as últimas instruções, ele vai dar os últimos avisos, os últimos detalhes daquilo que o povo de fato deveria fazer. Porém, nós vemos aqui na família da aliança que muitos daquele povo, eles ainda não entendiam o que de fato significava servir a Deus, o que de fato significava amar a Deus. Portanto, eu queria meditar com os irmãos esta noite sobre a família da aliança serve a Deus quando há uma exclusiva adoração ao Senhor, conhecimento de suas obras e uma disposição à obediência. Eu vou repetir. A família da aliança, ela serve a Deus quando há exclusiva adoração ao Senhor, conhecimento de suas obras e uma disposição à obediência. A família da aliança serve a Deus quando há uma adoração exclusiva ao Senhor. A escolha de servir a Deus exige que o culto seja dado somente a Ele. E existia um custo também. Porque para aquele povo significava abandonar muito das práticas da qual eles já estavam acostumados há vários anos. Muitas das práticas na qual eles tinham aprendido no Egito, da quais eles tinham aprendido com os povos daquela própria terra que eles haviam conquistado. Então nós vemos, logo aí no versículo 14, diz assim na palavra de Deus: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito e servi ao Senhor. Perceba que o capítulo 24, ele é o último sermão do livro de Josué. O livro de Josué, ele vai encerrar com 3 sermões, a saber o versículo 22, o capítulo 22, o capítulo 23 e o capítulo 24. Então, é Moisés reunindo aquele povo, Moisés reunindo os israelitas para falar aquilo que de fato era da vontade de Deus. Ou seja, aqui no capítulo 24 nós vemos Josué pregando ao povo, pregando a palavra de Deus e dizendo ao povo aquilo que de fato significava servir ao Senhor. E aí o que ele queria dizer aqui é que ninguém poderia servir a 2 senhores. Perceba que nos 2 primeiros versículos dessa porção que nós estamos lendo, a quantidade de vezes que Josué usa o verbo servir. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses na quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, nós vemos aqui que em 2 versículos, Josué usa o verbo servir quase completamente em todas as conjugações. Primeira, segunda, terceira pessoa. Então, veja que a ênfase aqui está naquilo em que o povo israelita botava o seu coração. A ênfase aqui estava onde aquelas famílias, de fato, a quem que elas se apegavam nos momentos de dificuldade, a quem elas, de fato, criam como seu Redentor.
E aqui nós vemos que muitos deles, embora tenham passado vários anos no deserto, embora tenham passado várias experiências e experimentado isso, as experiências da proteção de Deus, das bênçãos de Deus, ainda assim eles tinham falsos deuses no meio deles. Ainda assim, eles adoravam ao Senhor e adoravam a alguma outra coisa. E Josué, ele vai fazer com que o povo da aliança, a família da aliança, ela perceba de que não fazia sentido servir a dois senhores. Ou haveriam eles de servir a Deus e rejeitar os deuses estranhos, ou haveria eles de servir aos deuses estranhos e rejeitar ao Deus que até aquele momento havia tirado eles da terra do Egito e dado a terra prometida a eles. E ele faz menção a dois tipos de deuses. Ele faz menção aos deuses do Egito, na qual aquele povo sabia que o Deus de Israel era mais poderoso do que esses falsos deuses, tanto que eles experimentaram as 10 pragas do Egito, e se nós formos estudar as 10 pragas do Egito, muitas daquelas pragas eram símbolos dos falsos deuses do Egito. Então houve a praga de Rã, por quê? Porque os egípcios eles adoravam a Rã. Eles tinham imagens de escultura que simbolizavam, era a imagem de Uahã. Então, no momento que Deus envia a praga de Rã, é mostrando aos povo egípcio que o Senhor, Yahvé, era mais poderoso do que o Deus deles. E isso com demais outras pragas. O objetivo ali era mostrar que o Senhor, Deus dos exércitos, era mais poderoso do que os deuses egípcios. Então Josué faz essa menção dos deuses do Egito e faz menção também dos deuses que serviram os vossos pais, da além do Eufrates, ou seja, na terra que Deus chamou Abraão, na terra dos caldeus. Ou seja, Deus chamou Abraão, o tirou daquela terra idólatra, para Abraão ir para uma terra em que o Senhor mostrara. O próprio Deus arrancou Abraão do seio de pessoas que serviam aos deuses cananeus. E aí Josué, ele vai dizer, olha, a quem vocês querem servir? É aos deuses do Egito ou é aos deuses da terra de nosso pai Abraão? E aí perceba que ele não coloca o Senhor nessa comparação. Porque o que Josué está fazendo é simplesmente falando uma ironia, em tom irônico para o povo. Vocês querem qual? Porque independente do Deus que aquele povo escolhesse, ou os deuses egípcios, ou os deuses dos caldeus, o que Josué queria mostrar é que nenhum dos dois, nenhum nem outro, era comparável ao poder soberano do Senhor. Por isso que ele vai falar, se de fato vocês temem ao Senhor, vocês precisam servir com temor, com integridade e com fidelidade. O que ele está querendo mostrar aqui é que os falsos deuses, nenhum deles chegavam nem aos pés daquilo que de fato é Deus, daquele que de fato era o Redentor e que veria, através da descendência de Davi, o Messias prometido. Então ele vai falar, olha, a quem vocês de fato querem dedicar a vida de vocês? É a isso? É aos falsos deuses? É a esses na qual foram subjugados e vocês viram que de fato esses falsos deuses foram subjugados? Eles haviam acabado de possuir a terra prometida. E naquela época as batalhas simbolizavam muito quem era o Deus mais forte. De forma que se o povo cananeu vencesse o povo de Israel, o que simbolizava não é apenas uma vitória militar, mas uma vitória do falso Deus contra o Deus Yahvé. E isso não aconteceu. Então ele está falando isso, vocês querem ficar com esse Deus, com o Deus que perdeu todas essas batalhas, com o Deus desses povos que vivem em práticas mundanas, que vivem em idolatria. O que Josué quer falar para o povo é que a família da aliança, ela precisa viver de uma maneira diferente. Ela precisa viver com um temor a Deus. E esse temor não significa medo, mas significa que o respeito por Deus, e não só o respeito, mas o próprio cerne do seu coração, deve oferecer todo tipo de louvor e adoração, e eles precisam viver em função desse Senhor. É como
se fosse um desejo que para o povo israelita eles usam como se partisse das próprias entranhas, saísse de dentro. Quando eles falam desejo do coração, eles estão querendo falar, é como se fosse algo, um desejo tão profundo que surgisse do seu próprio interior para fora. Era esse o temor na qual o povo de Israel devia ter para com o seu Deus. Eles deviam servir ao Senhor com integridade. Eles não poderiam ter o coração deles dividido. Ou o coração da família da aliança deve ter sua mente em Deus, o seu coração em Deus, ou você de fato ainda não entendeu quem é Deus, o que Ele fez e ainda não entendeu o que foi o plano de redenção e o pacto que Deus fez com o seu povo. Deus tinha escolhido aquele povo para se relacionar. Ele diz, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O plano de Deus sempre foi com as famílias. De maneira que Josué, ele conclui a sua fala dizendo assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aqui fica um ensinamento da qual o cabeça da casa, o marido, o pai, aquele patriarca da casa, as decisões que ele toma implicam diretamente na família dele. As decisões que o esposo toma vai afetar diretamente a esposa e os seus filhos. A decisão que o cabeça do lar toma em relação a servir a Deus vai influenciar diretamente na santidade da sua esposa e na santidade dos seus filhos. Perceba que Samuel, ele fala, é eu e a minha casa que nós vamos servir. Ele fala pela sua família. Ele assume o papel de cabeça do seu lar. E nós vemos que naquela época isso era muito mais forte. Porque tanto a ação do pai e do esposo poderia afetar a família de forma positiva, como a função dele, do patriarca, poderia afetar de forma negativa. E nós vemos isso na história do povo de Israel. Por exemplo, Acã. Quando ele tomou dos despojos da guerra, a sua esposa não estava lá com ele no momento. Os seus filhos não estavam com ele no momento. Quem pecou foi ele. Quem escondeu foi ele. Mas o castigo, toda a sua família sofreu. Toda a sua família foi apedrejada e após apedrejado, os seus corpos foram queimados. E ali se edificou uma montanha de pedras para que todo aquele que passasse visse que, de fato, Deus se irava e se indignava contra o pecado. Veja que a decisão de Josué em servir a Deus beneficiou a sua família, porém a decisão de Acã em desobedecer a Deus causou morte, não só a ele, mas a sua esposa, aos seus filhos e a todos aqueles que eram da sua casa. De forma que nada da qual ele possuía, nem mesmo as tendas, foram poupadas. O que nós aprendemos, meus irmãos, é que esse escolher a Deus não é simplesmente que eu, por mim mesmo, pela minha própria capacidade, eu posso decidir se Deus irá me salvar, ou eu posso decidir em termos redentivos. Aliás, a primeira vez em que a palavra escolher é usada até o momento é em Deuteronômio capítulo 7. Abram as vossas Bíblias em Deuteronômio, no capítulo 7. Lerei a partir do verso 1. Deuteronômio, capítulo 7. Veja como que é usado esse verbo escolher. Quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus e os amorreus, e os cananeus e os ferezeus e os aveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado de diante de ti para as ferir, totalmente destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas e seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Ou seja, a família da aliança não poderia se misturar com o povo que era idólatra. Pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros,
e depressa vos destruiria. Porém, assim lhe fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de esculturas. Porque tu és o povo santo ao Senhor, teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu. Veja que não era aquele povo que escolhia a Deus como, não, de fato, eu quero ser salvo e eu vou escolher a Deus com uma vontade própria, uma vontade que era própria da natureza humana. Não. Aqui fica bem claro, o Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, porque éreis o menor de todos os povos. Aqui nesse versículo deixa claro, o Senhor não escolheu porque vocês eram mais numerosos. O Senhor não escolheu vocês porque vocês eram um povo mais poderoso. O Senhor não escolheu vocês porque teve afeição por vocês. O Senhor escolheu vocês simplesmente pela misericórdia que Deus teve com aquele povo. O Senhor escolheu aquele povo porque aprove o Senhor escolher quem quer, na hora que Ele quer e quando bem lhe aprouver. Portanto, a escolha que fala lá em Josué, no capítulo 24, é uma escolha que ela é condicionada a Deus ter escolhido eles antes. Ora, eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Eu escolho servir a Deus porque Ele escolheu me salvar primeiro. Porque Ele me salvou, porque o Espírito Santo dele falou ao meu coração, inclinou o meu coração para servi-lo. Porque de outra sorte eu não poderia e eu não seria capaz disso. E aqui não é apenas no sentido de um homem separado de Deus estar doente, não, porque quem está doente ainda pode escolher. Aqui o sentido é que aquele povo estava morto. E Deus, pela sua misericórdia, escolheu lhe dar vida eterna. Deus, pela sua misericórdia, escolheu aquele povo para servi-lo. Deus, com a sua misericórdia, escolheu famílias para servir. Esse era o plano do Deus de Israel. Por isso que a glória de Deus não poderia ser dividida com ninguém. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí Josué, ele vai falar que a família da aliança, ela não apenas serve a Deus quando reconhece que há uma adoração exclusiva ao Senhor. Mas a família da aliança, ela também serve a Deus quando conhece as suas obras. Você não pode servir a Deus se você não conhecê-lo. Você não pode servir a Deus se você não tem conhecimento da sua palavra, porque é na palavra dele que nós vemos e nós aprendemos como que ele quer ser servido. Como que ele quer ser adorado. E a adoração dele a Deus não pode ser feita de qualquer forma. Lembra lá do tabernáculo? Deus deu até as cores que deviam ser os tecidos. Deus determinou as medidas. Deus determinou até quem que deveria trabalhar no tabernáculo. Não era adoração feita de qualquer maneira. Então, Josué diz da seguinte forma: Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e fiz percorrer toda a terra de Canaã. Só um minuto, irmãos. Josué, capítulo 24. A partir do 14. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor, e perceba que eles conheciam a Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito. Ou seja, foi o Senhor que nos livrou, não foi a nosso braço, não foi a nossa espada. Foi Deus que nos tirou de lá. Da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos. Que sinais? Nos guardou por todo o caminho em que andamos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Perceba que aquele povo reconhecia o que de fato
Deus havia feito no meio deles. E no capítulo anterior, vocês podem ler depois, Josué ele vai fazer um resumo de tudo aquilo que Deus já tinha feito por eles. Versículo 23, no capítulo 23, vai dizer assim, a partir do versículo 2. Chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e lhes disse: já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas as nações por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é quem pelejou por vós. No versículo 5, o Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará da vossa presença, e vós possuíreis a terra como o Senhor vosso Deus vos prometeu. E ainda no versículo 9, pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Então Josué ele deixa claro para aquele povo que as vitórias na qual eles haviam conquistado não foi dado pelo poder militar dos israelitas, porque pelo contrário, o exército israelita não era tão forte assim. Mas o exército israelita, eles serviram a um Deus na qual ninguém pode ficar de pé diante dele. E aquele povo estavam cada um com as suas famílias, divididos em suas tribos após a conquista da terra. E agora eles precisavam aprender que para servir a Deus e para oferecer uma adoração exclusiva a Deus, quem fazia parte da família da aliança, quem servia ao Deus Yahvé, precisava conhecer o que ele fez. Precisava conhecer quem foi, de fato, o Senhor. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões e nem os vossos pecados. Nós nos assemelhamos muito àquilo que nós adoramos, de maneira que quem serve a um ídolo está cego. Quem serve a um falso Deus se assemelha a esse falso Deus. A família da aliança, à medida que ela busca ao Senhor, ela vive uma vida de santidade, ela vive uma vida na qual ela vai se transformar a cada dia, na qual ela vai viver para aquele Deus. Sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. De forma que Josué lembra aquele povo: vocês precisam viver de forma santo, significa separado, ou seja, vocês precisam viver separado do pecado, porque o Senhor vosso Deus odeia o pecado, o Senhor vosso Deus é separado do pecado, e vocês precisam viver tal qual ele vive, tal qual é o Senhor. Vocês precisam ter zelo pelo nome de Deus, porque de forma contrária os vossos pecados não serão perdoados. As vossas transgressões não serão esquecidas. Agora, se deixares o Senhor e servires a outros deuses, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Ou seja, vocês chegaram até aqui. Vocês conquistaram, de fato, a terra prometida, ela foi dada a vocês. Mas se vocês não servirem a Deus, isso não adiantará de nada, porque Deus se voltará contra vocês. É aquele versículo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? Quem será por nós? Se o Deus de Israel, o Deus da aliança, estiver contra o seu povo, quem poderá socorrer? Aquilo que Josué está falando é que a adoração a Deus não precisa ser exclusiva, a família da aliança precisa conhecê-lo, e a família da aliança que serve a Deus precisa também entender que há a necessidade de uma disposição para a obediência.
Eles precisam estar com o coração disposto a abandonar aquilo que precisa ser abandonado, a transformar aquilo que precisa ser transformado, a viver da forma que precisa ser vivido. Não é algo apenas teórico para ficar na mente deles. Mas isso precisa resultar em prática. Precisa surgir do seu interior, mas sair para o exterior, de forma que as pessoas possam olhar para a família da aliança e entender que essa família vive de forma diferente. Essa família ela é diferente das outras, ela não é igual. O pai não é igual a um pai mundano. O pai, ele se comporta de uma maneira diferente em relação aos seus filhos, ele se comporta de uma maneira diferente em relação à sua esposa, ele toma as decisões e pauta as decisões dele de uma maneira diferente do que os demais pais. A esposa, ela cuida dos seus filhos e cuida do seu esposo e da casa, e ela trabalha de uma maneira diferente das demais. Porque tudo aquilo que eles estão fazendo não é apenas para eles, mas para glorificar ao nome de Deus. E isso muda tudo. E isso muda completamente a visão que a família da aliança precisa ter das coisas. Eles precisam entender que tudo aquilo que eles vierem a fazer é para glorificar o nome de Deus. É servir a sua esposa como se estivesse servindo a Deus. Um serviço sacrificial. Não apenas porque é um exemplo a ser seguido, mas porque isso é mandamento e precisa ser obedecido. Porque Deus ordenou que fosse assim. Da mesma forma a esposa e da mesma forma os filhos. Eles devem obedecer aos pais, porque é mandamento do Senhor. É o primeiro mandamento com promessa. Eles precisam honrar os pais, porque honrando aos pais, eles estão glorificando ao nome do Senhor. E aí, no versículo 21, o povo respondeu a Josué e disse da seguinte forma: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para servir. E disseram: nós somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai os vossos corações ao Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o seu povo, e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Então veja que a adoração a Deus, além de ser exclusiva, aquele povo precisava mostrar que de fato eles viviam diferente. De fato, aquela família do povo israelita era diferente daqueles povos. E o propósito disso é que, vivendo de maneira diferente, vivendo de uma maneira que glorificasse a Deus, aquela nação de Israel iria santificar, ou era o plano, o propósito era que aquelas famílias pudessem santificar aquelas famílias que não conheciam a Deus. A maneira que aquelas famílias iriam viver na terra prometida, as nações ao redor iriam olhar para a forma que eles viviam e iriam dizer: veja quão magnífico é o Deus deles. Veja quão glorioso é o Deus de Israel. Porque o Deus de Israel seria conhecido às outras nações através da maneira pela qual aquelas famílias iriam viver. E nós vemos que aquelas famílias que estavam ali representadas, elas não estavam presas a misticismo, pelo contrário, elas estavam decididas a servir ao Senhor pelo aquilo que a própria palavra de Deus falava. Josué, como sendo um pupilo de Moisés, a qual continuou guiando o povo de Israel quando Moisés morreu, ele não se apartava da lei do Senhor. E depois daquele povo ter sido testemunha de que, de fato, eles estavam decididos a servir ao Deus de Israel, diz o texto que Josué escreveu estas palavras no livro da lei. Versículo 26. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus.
tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mentais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Perceba que aquela atitude de obediência ao Senhor, daquelas famílias que decidiram, que entenderam, não, o Senhor Deus tem uma aliança conosco, e o fato do Senhor ter uma aliança conosco, de ter ditado os termos dessa aliança, nós devemos viver dessa forma, que aquilo ali foi registrado. Aquilo ali ia servir de testemunha para que quando os filhos e quando as gerações futuras perguntassem o que de fato significava aquilo, aqueles pais iriam responder: isso significa que nós decidimos viver dentro da aliança que o Deus de Israel escolheu para nós. Nós decidimos viver dentro do pacto de Deus, no pacto da aliança. De forma que Deus ditou os termos, Deus escolheu o povo, Deus libertou o povo, Deus deu as vitórias ao povo na terra prometida, Deus concedeu a terra prometida, Deus escolheu um povo sem afeição, de forma que aquelas famílias israelitas iriam dizer para os seus filhos: não havia nada em nós que justificasse Deus ter nos escolhidos. Mas aprove a Ele ter misericórdia, e aprove a Ele levar famílias para que o adorem em espírito e em verdade. Deus deixou a sua palavra para nos guiar e servirmos a Ele. Josué escreveu aquelas palavras no livro da lei para que o povo pudesse não apenas se guiar naquele momento, mas para que gerações futuras pudessem entender o que de fato significava ser uma família que servia a Deus. Meus irmãos, as famílias de certo são atacadas por todos os lados em nossa sociedade. Mas cabe ao chefe da família da aliança instruir a sua família, guiá-las a Deus e lembrar a sua esposa e aos seus filhos que aquela casa serve ao Senhor. E isso, meus irmãos, precisa não apenas ser de forma verbal, mas como diz o texto, deles abandonarem os ídolos e deles servirem de forma integral ao Senhor, os filhos, os netos, os bisnetos e todos aqueles que dependem dos pais e principalmente do chefe da família, precisa ver nas suas atitudes, precisam ver da maneira dele se comportar, da maneira dele falar, da maneira dele se vestir, da maneira dele viver, que de fato aquela família, aqueles pais vivem de forma diferente. Eles precisam ver, por exemplo, que no domingo do Senhor, os pais eles fazem questão de virem para a igreja adorar o Senhor, porque isso é mandamento. Os filhos precisam ver que o pai, e a mãe, apesar de todos os afazeres, eles dedicam um tempo, ou diário, ou uma vez por semana, ou 2 ou 3, mas eles precisam ver que os pais deles amam tanto a Deus que eles não apenas congregam aqui juntamente com a igreja, mas eles precisam saber que o meu pai, que a minha mãe, eles oram a Deus. Eles precisam ver os pais orando, eles precisam saber que os pais leem a Bíblia e fazem as decisões pautadas na palavra de Deus. Eles precisam entender o que de fato é o culto doméstico, que de fato, embora tenha tantos afazeres, mas tem aquele período de tempo que aquela família, ela para tudo o que está fazendo para lembrar quem é o Deus que eles servem. Eles precisam ver no coração do pai e no coração da mãe que eles de fato amam a Deus, que eles de fato vivem isso, que eles de fato se entregam pela igreja, que eles de fato se entregam para que o nome de Deus seja glorificado em suas ações, que o nome de Deus seja glorificado no culto, que o nome de Deus seja glorificado no lar, que o nome de Deus seja glorificado no trabalho, seja ele qual seja. Porque se nós falarmos às crianças que elas precisam viver de uma forma, mas se o nosso modo de vida não condiz com aquela forma,
eles não vão seguir. Agora, se eu não tenho uma boa oratória, se eu não sou bom com as palavras, se eu não demoro e não me delongo com as explicações, mas de fato eu vivo aquilo que a palavra de Deus diz, então os filhos, apesar daquilo que foi dito, os filhos vão dizer, não, de fato, o meu pai e a minha mãe servem a Deus. E o nosso desejo, meus irmãos, deve ser que nós possamos, quando tivermos famílias, alguns já têm famílias constituídas, aqueles que ainda irão formar as suas, o nosso desejo é que nós possamos falar para todo mundo, para toda a igreja, que eu e a minha casa servimos ao Senhor. E eu acredito, eu não sou pai, mas eu creio que não há nada mais que satisfaça mais o coração dos pais, que alegre mais o coração dos pais, quando eles percebem que o filho deles, que a filha deles viram a maneira que eles viviam e que de fato eles estão no caminho do Senhor, estão servindo a Deus, estão adorando ao Deus verdadeiro. Eu ainda não tenho experimentado essa alegria, mas eu tenho certeza que aqueles pais que têm os seus filhos na igreja, de fato se orgulham, e entenda que orgulho no bom sentido, se orgulham daquilo que foi passado. Porque a maior herança que os pais podem deixar para os filhos não é bem material. Embora isso seja bom, embora isso possa livrá-los de algum sufoco, mas a maior herança que o pai e a mãe podem deixar para os seus filhos é a palavra de Deus, são os princípios bíblicos. É apresentar quem é Deus e o que Ele requer de nós. É apresentar a palavra de Deus a eles. Eu acho que não tem alegria maior para o coração de um pai e de uma mãe ver os seus filhos andando nos caminhos de Deus. Da mesma forma, aqueles que ainda não têm em sua casa filhos convertidos, devem orar para que o Senhor fale a esses corações, mas devem também pregar a mensagem do Evangelho, pregar a mensagem de arrependimento, e devem também viver de forma que aqueles filhos que ainda não creem no Senhor, aqueles filhos que ainda permanecem incrédulos, possam olhar para a forma de vida do pai, da mãe, e que eles possam de fato sentir, eu ainda não compreendo, eu ainda não entendo, mas eu quero viver da forma que meus pais vivem. Perceba que quando nós estamos falando da família da aliança, nós estamos falando de um serviço completo ao Senhor. Que aquela família, como um organismo, como uma unidade composta por Deus, de fato pertence a Ele. E isso precisa ser conhecido. Que esta noite, meus irmãos, nós possamos dizer que nós e a nossa casa servimos ao Senhor. Que nessa noite nós possamos lembrar quem de fato é o Deus que a nossa família adora. Que nós possamos viver adorando a esse Deus. E que qualquer coisa que assuma em nossos corações o lugar de Deus seja substituído. Os filhos da família da aliança, eles precisam perceber em sua mãe e em seu pai que no trono, no coração deles, está o Senhor dos Exércitos. Está o Senhor que tudo pode. Eles não podem olhar para a maneira que o patriarca da casa vive, que a mãe da casa vive, e dizer, meu pai ou minha mãe vai para a igreja, mas ele dá mais valor a bens materiais, ou ele dá mais valor ao dinheiro, ou ele dá mais valor ao trabalho do que qualquer outra coisa. Embora o seu pai ganhe dinheiro, embora seja necessário, embora ele trabalhe, mas eles precisam aprender, não, meu pai tira um momento para instruir a minha mãe, o meu pai tira um momento para me instruir, e o meu pai tira um momento para ele mesmo com Deus ter um momento de comunhão. Porque uma vez que a família da aliança está em pacto com esse Deus, isso significa que esta família da aliança precisa viver nos moldes pelo qual Deus falou. Que nós possamos, meus irmãos, viver com o auxílio de Cristo em nossas vidas. Viver de maneira
que o nome de Cristo possa ser glorificado, e não apenas isso, mas conhecido entre aqueles que ainda não o conhecem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Vamos orar uma vez mais.